Queridos, boa tarde. Quero compartilhar uma palavra. O que estamos vendo nos nossos dias são coisas desagradáveis, contendas, porfias, falatórios. A Bíblia colocou os obreiros de Deus como exemplo. A palavra de Deus nos diz sobre os obreiros do Senhor. Exatamente em 2ª Epístola de Timóteo, capítulo 2, e o verso 14, vamos ver o que diz. Conduta a seguir com aqueles que se afastam da sã doutrina. Nós estamos exatamente no tempo culminante do afastamento da sã doutrina. Muitos iriam ter no fim dos tempos comichão nos ouvidos, não querendo ouvir a sã doutrina, não querendo ouvir o sã ensinamento, as sãs palavras, os sãs ensinos da palavra de Deus. Amontoariam pregadores, doutores, conforme as suas próprias concupiscências. É o que estamos vendo. Nos tempos antigos, isso já estava acontecendo. Uns estavam dizendo, eu sou de Apolo, de Cefas, eu sou de Paulo. E outros diziam, eu sou de Cristo. Cada um puxava a brasa para a sua sardinha, cada um defendia a sua verdade. Não é diferente o que estamos vendo nos nossos dias. Ensinos e mais ensino, doutrinas e mais doutrinas, falatórios e mais falatórios, teologias e teologias. Temos de primar pela palavra de Deus, pelo precioso ensino da palavra. Olha o que nos diz aqui. Trazendo essas coisas à memória, ordenando diante do Senhor, que não tenha contendas de palavra, que para nada aproveitam, senão para a perversão dos ouvintes. É o que estamos vendo isso no YouTube. Tipos de cultos estranhos, tipo de mensagens, ensinos estranhos, revelações estranhas. Olha o que o apóstolo nos aconselha. O apóstolo Paulo deixou esse conselho para Timóteo. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro, que não tenha do que se envergonhar e que maneje bem a palavra da verdade. É a Deus que temos de nos apresentar. Não é ao pastor, ao presidente do campo. É a Deus. Procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado. E o obreiro aprovado é aquele que tem as melhores intenções. E as melhores intenções devem estar no coração do pastor, daquele que apacenta, daquele que ensina, daquele que prega. Afinal de contas, o rebanho é de Deus. E o conselho da palavra de Deus é que os servos de Deus preguem, façam melhor, porque estão fazendo para Deus. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro, que não tem do que se envergonhar, e que maneje bem a palavra da verdade. E a palavra da verdade é a Bíblia Sagrada. A Bíblia não é de particular interpretação. Devemos pedir ajuda a Deus, ao seu Espírito, para que aprove dentro de nós, em nosso espírito, a palavra, o bom conselho, o bom ensino, a boa pregação. Olha o conselho da Bíblia para nós. Na multidão de conselho a segurança,
Não havendo sábia direção, o povo se corrompe. Qual é o maior perigo? Qual é o maior pecado que tem hoje dentro do povo de Deus? Não é droga, não é sensualidade, não é a bebida, não é o sexo. É claro que tudo isso existe, infelizmente. Mas o maior pecado hoje é a falta de conhecimento. A Bíblia diz: o meu povo perece por falta de conhecimento. Conhecimento está na palavra de Deus. A Bíblia diz: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá. O princípio da sabedoria é o temor à palavra de Deus. E aquele que teme a Deus, na realidade, ele quer fazer o melhor. O apóstolo Paulo procurou fazer o melhor enquanto vivia aqui no mundo. Ele até deixou dito na sua palavra: eu sou apóstolo, doutor na fé e na verdade para os gentios. E ele foi isso mesmo. O apóstolo Paulo foi o exemplo da igreja de Cristo. Deixou bons ensinos, boas pregações. E olha o que diz aqui: e a palavra desses roerá como gangrena, entre os quais são Emineu e Fileto. Hoje nós temos Emineu e Fileto, muitos nos nossos dias. Pessoas que estão pregando, levando mensagens. E a mensagem deles, a intenção deles é tirar multidões de dentro das igrejas. O conselho do apóstolo Paulo foi esse: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns. O apóstolo também disse: nós não somos daqueles que saímos para a perdição, mas para a conservação da alma. O dever de cada pastor é pastorear bem. O dever de cada evangelista é evangelizar bem. O dever de cada presbítero é fazer o que concerne a palavra de Deus. O presbítero, em outras palavras, o bispo, que é um presbítero, são chamados na Bíblia de anciões, que devem ser os ensinadores da preciosa palavra de Deus. E o apóstolo Paulo disse: o presbítero de entre vocês, que governa e governa bem, ele é digno de duplicada honra. Nós vemos o ministério, quando o apóstolo Paulo chegou a dizer que ele mesmo deu uns para pastores, profetas e evangelistas, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Os santos são aperfeiçoados através do bom ensino, da boa mensagem. Mas o que nós estamos vendo nos nossos dias, o que estamos vendo nos nossos dias, é contendas de palavras, um querendo pregar melhor do que o outro, se apresentar melhor do que o outro, pisando um no calo do outro. Isso não está no agrado de Deus. A Bíblia é clara quando diz que ele deu uns para pastores, profetas e evangelistas, querendo o aperfeiçoamento dos santos. De onde estão os santos? Os santos são aqueles que se esforçam para ir nas igrejas, nos pontos de pregações, e eles vão certamente querendo ouvir a boa palavra, o bom ensino. Mas estamos vendo hoje os coaches ensinando. Estamos vendo hoje teologias da prosperidade fazendo desviar o povo de Deus. Por isso Jesus Cristo já disse para ter cautela. Por isso Pedro já disse, ele deixou dito, 2 de Pedro: houve entre vós falsos profetas, como também haverá.
Homens que introduzirão encobertamente heresias. É o que estamos vendo hoje. Hoje, estamos vendo cultos que são, desculpem a palavra, palhaçada. Vemos culto onde o líder dá uma ordem e o povo vai lá fora comer grama. Vemos culto onde o suposto pregador beija a boca das irmãs, dizendo que elas vão receber unção através do seu beijo. Estamos vendo culto onde supostos pregadores pedem para algumas tirar a sua peça íntima e eles colocam a mão para fazer suposta unção. Vemos supostos pregadores cuspindo na boca de pessoas. O que estamos vendo hoje, não estou generalizando, mas são coisas estranhíssimas dentro do povo que se chama povo de Deus. Regressões espirituais. Pasmem vocês. Tem cultos hoje que são ocultistas e muitos pensam que estão fazendo para Deus. Devemos tomar cuidado. A palavra de Deus nos chama a sermos sóbrios no meio de uma geração má e perversa. O apóstolo Paulo, preocupado com o culto, ele diz: o que vocês fazem quando vocês se ajuntam? Cada um de vós. Tem salmo, tem doutrina? E ele continua falando. E olha o que ele diz: faça-se tudo para a edificação do corpo de Cristo. Não é o que estamos vendo hoje em larga escala. Estamos vendo culto egocentristas, palavras pirateadas, cultos pirateados, louvores pirateados, oração em troca de Pix. Hoje, os verdadeiros servos de Deus também devem se preocupar em pregar para crente, para livrar os crentes do engodo que está no nosso meio. Deus está contando com os verdadeiros atalaias nesse tempo final. Graça e paz seja da parte de Deus sobre todos vocês.